Vamos abrir um texto muito conhecido, aliás, dois textos, usar como base aqui para a nossa reflexão. Hebreus capítulo 10, verso 24, e depois Atos capítulo 4, verso 32. Hebreus, capítulo 10, verso 24, depois Atos 4, 32. Hebreus 10. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestamos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Atos 4, verso 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Amém. Meus irmãos, hoje é ceia, e na ceia costumamos compartilhar uma reflexão sobre a igreja, sobre a comunidade. Esse é um assunto que permeia muito meu coração, é muito evidente, sim, a minha preocupação com isso. Vira e mexe, eu toco nesse ponto nas minhas reflexões. Referente à construção da comunidade, construção da igreja, a gente percebe aqui nesses dois textos a igreja primitiva. O segundo texto que nós compartilhamos fala do início da igreja, fala ali do começo da igreja primitiva, depois do Pentecostes, onde os discípulos ali estavam começando a se organizar como igreja, e o texto é bem claro, falando que essa multidão que agora confessa o nome de Jesus, eles eram um no coração e um na alma. E o texto vai dizer que eles não tinham nada exclusivamente seu, mas eles compartilhavam tudo, inclusive os recursos financeiros. É muito claro, se você já leu o texto de Atos, o esforço que esses irmãos têm de estarem juntos, de estarem reunidos. Mas o primeiro texto que nós lemos já é um pouco mais à frente, a igreja já está estabelecida, já há inúmeras congregações plantadas, e você percebe ali o autor de Hebreus já dando uma advertência no que se refere à igreja. Então, no início, a igreja tinha um só coração, a igreja tinha uma só alma, a igreja compartilhava de tempo, de comida, de posses, eles eram um. Mas, à medida que a igreja vai crescendo, vai se passando o tempo, parece-nos que a igreja vai perdendo esse sentimento de mutualidade. O autor de Hebreus vai dizer que a gente tem que estimular uns aos outros a prática das boas obras e não deixar nossa comunidade de congregação, como era já naquela época o costume de alguns. Se a gente olhar para toda a narrativa bíblica a partir do Novo Testamento, nós vamos perceber e encontrar nos textos os adjetivos para a igreja. Então, os adjetivos que o texto bíblico nos dá é povo de Deus, família, o corpo de Cristo, a casa de Deus, a cidade de Deus. Então, nós percebemos que a intenção de Jesus, o que ele tinha em mente ao fundar a sua igreja, era mais do que uma convivência esporádica, era mais do que fazer cultos, era mais do que fazer reuniões esporádicas, mas o que Deus tem na mente, através
de Jesus e da fundação da sua igreja, realmente é ter um povo separado, escolhido, para exercer a sua função e viver de forma diferente. Então, os adjetivos que a gente encontra revela na Escritura esse aspecto da igreja que deve ser comunitário, unido, coletivo. E isso é um desafio para nós, como era para aquela época. Porque no início tudo é bonito, tudo é maravilhoso, tudo é glorioso, tudo é romântico, mas a convivência, a construção dessa convivência exige de nós muitos desafios. Você percebe que ao passar o tempo, é comum que algumas pessoas vão deixando essas relações enfraquecerem, como a gente percebe a exortação do autor aqui de Hebreus. Então eu acho que ninguém tem dúvida, pelo menos aqui eu acredito que ninguém tenha dúvida desse aspecto comunitário da igreja, que a igreja deve ser essa comunidade. Mas a questão que eu gostaria de trazer para nós hoje, pensarmos e refletirmos nessa ceia, é sobre o desafio que nós temos de permanecer nessa unidade, de permanecer nessa construção, de ser esse tipo de comunidade unida, que tem um só coração, que tem uma só alma, diante do tempo que se vai passando, e principalmente nos nossos dias, onde a comunicação digital tem explodido no nosso meio. Segundo Zygmunt Bauman, que é um filósofo, ele fala que todos nós estamos em uma solidão e uma multidão ao mesmo tempo. Eu compartilhei esses dias essa frase. Nós estamos vivendo numa era de conectividade sem precedentes. Nós temos na palma das nossas mãos, um simples toque de tela, a comunicação. Nós podemos nos comunicar com pessoas do outro lado do mundo. Podemos nos comunicar com pessoas a qualquer momento do nosso dia. Podemos compartilhar a nossa vida em tempo real. Ontem mesmo nós estávamos lá no casamento do Bruno, e a gente pode tirar uma foto ali e já compartilhar, marcando o local que a gente está. É o estar presente em múltiplos lugares ao mesmo tempo. No entanto, paradoxalmente, parece que nós estamos em todos os lugares mais sozinhos. Nós nunca estivemos tão sozinhos como nessa era de conectividade. Como o próprio Zygmunt Bauman nos recorda aqui, nós estamos ao mesmo tempo dentro de uma multidão, em todos os lugares, todas as pessoas nos enxergam, nos veem, parece que estamos conectados, mas ao mesmo tempo estamos com uma sensação de vazio existencial, ou até mesmo um vazio comunitário sem precedentes também. Fato é isso, que não é difícil nós encontrarmos, até mesmo dentro da comunidade cristã, e isso eu não falo somente daqui, evidentemente, pessoas com depressão, pessoas com uma sensação de vazio, e em alguns casos extremos, até mesmo suicidas. Nós estamos então falando de um paradoxo de conexão. Estamos falando de um contraste do que Jesus iniciou, do que os próprios apóstolos viveram. A igreja como um todo, ela deveria ser esse centro de relacionamento profundo. E todos nós, mesmo que inconscientes, todos nós, no fundo, buscamos e procuramos isso em uma comunidade, um senso de pertencimento, um senso de coletividade. Mas infelizmente o que encontramos em muitos lugares são comunidades que deixaram para trás essa imagem de família de Deus, de povo de Deus. Quando a gente vai escolher um lugar para congregar, geralmente a gente procura um lugar que tem essa característica familiar. Tirando ali as igrejas neopentecostais que o povo vai lá atrás de promessa. Mas no fundo, todo mundo está procurando um lugar para se conectar profundamente.
E a cultura absolutamente fraca ou inexistente da família de Deus, da igreja, tem frustrado muitas pessoas e tem promovido de forma muito profunda um agravamento inigualável da solidão. Nós estamos encontrando lugares que têm falhado em preencher esse vazio da solidão, que tem assolado tantas pessoas. Agora, como isso é possível? Sendo que a comunidade tem esses adjetivos de família, de corpo, de povo, de cidade, todos aspectos comunitários. Será que a igreja, sem perceber, ela tem cultivado essa solidão? Na minha pequena visão, pequena experiência, acredito que sim. Justamente por causa desse paradoxo da conexão. Por parecermos às vezes que estamos muito conectados, mas as relações são fracas, as relações não são profundas. E eu quero tentar nessa manhã explorar essa questão à luz do Evangelho e refletir como nós aqui como igreja, localizados em Ribeirão Preto, igreja Raízes, podemos ser essa comunidade verdadeiramente acolhedora, verdadeiramente conectada, que supre essa necessidade da solidão. Esse é um assunto que sempre volta ao meu coração, principalmente quando a gente participa de um evento como o de ontem, né? Que a gente vê as famílias reunidas, aquela coisa tão bonita, tão maravilhosa. Embora eu tenha me sentido ali numa convenção da Nokia, todo mundo japonês, né? Brincadeiras à parte, mas aquela coisa tão profunda ali, né? Tão conectada, a gente se sente tão próximo, e isso me remete à igreja. Teve uns momentos ali em que eles tiraram foto com toda a família, aquela coisa linda, maravilhosa, todo mundo reunido. Isso me faz pensar na igreja. Uma igreja deveria ser da mesma forma, espelhar essa comunidade fraterna, íntegra, profunda. E o primeiro aspecto que eu quero apontar aqui para refletirmos é justamente essa ilusão da conectividade. Eu acredito que o primeiro ponto a ser pensado é referente a essa falsa ilusão que nós temos dessa conectividade. Aqui e agora a gente vive numa era digital, onde essa conectividade é praticamente instantânea, como eu disse, né? E parece que muitos de nós, essa conectividade ela soa ilimitada. É rede social, é mensagem instantânea, é videoconferência, tudo isso nos permite aparentemente estar conectados com centenas de pessoas ao mesmo tempo. Eu mesmo no meu trabalho, eu vivo esse dilema, né? Eu pareço estar ali durante as 8 horas por dia, conectado de forma ininterrupta. Falo com várias pessoas, de vários lugares do Brasil. Pessoas me chamando, pessoas conversando, alguns insistentemente, inclusive, né? Às vezes a gente deixa de responder alguém. Essa semana mesmo eu estava conversando com o meu gestor lá. Um rapaz me mandou um e-mail, uma mensagem no privado e uma mensagem no grupo. Eu não respondi o e-mail, não contente, ele me mandou uma mensagem no privado. Eu não respondi no privado, não contente, ele mandou no grupo. Aquela ansiedade, né? Aquela percepção de limitação. Não, você tem que me responder e é agora, é nesse momento. Então a gente tem essa ilusão de estar conectado e que nós estamos ligados a todo momento. A resposta tem que ser agora, você tem que me responder. Só que essa conectividade, quando nós falamos de igreja, ela não substitui o vazio que só a presença física pode dar. E isso é tão interessante da gente refletir, que essa semana mesmo eu tenho um cliente particular, fora da minha empresa, eu tenho alguns clientes particulares. Esse cliente é a terceira vez que ele cobra de visitá-lo. Mora em outra cidade, é de outra cidade, e a gente tem uma certa afinidade, a gente criou uma certa afinidade, e é a terceira vez que ele me cobra de estar lá presencialmente. Ele gostaria que eu estivesse lá, gostaria de apresentar a estrutura da empresa, de sentar, de conversar.
E é como eu tenho dito nas últimas mensagens, o mundo está faminto, e nós somos a comida que o mundo precisa comer. Ou, de uma forma subjetiva, nós temos a comida que sacia o mundo, que é Jesus, que é Cristo, que é a presença de Deus. Agora, a conectividade, essa conexão, né, essas mensagens instantâneas, essa sensação de estar conectado, ela é ilusória, ela não sacia essa sede de presença, de conexão profunda, essa solidão dentro do ser humano. Só a presença física, só o encontro físico pode fazer isso. Então essa conectividade superficial, ela cria em nós uma ilusão de uma comunidade conectada. E na verdade a igreja, ela precisa ser mais do que rede social, precisa ser mais do que grupo de WhatsApp, ela precisa ser mais do que conexões e mensagens instantâneas. Ela precisa ser uma comunidade viva, que se encontra, e como diz o texto bíblico que lemos, é um no coração e na alma. A interação precisa ser profunda, a interação precisa ser significativa. E parece que nos nossos dias hoje isso tem desaparecido das igrejas cristãs. As conversas têm se tornado conversas de transações rápidas, sem profundidade emocional. As amizades, elas têm se estendido para uma amizade apenas virtual. Só que essa amizade, essa relação virtual não substitui o calor de um encontro face a face, o calor humano. E aí o que tem acontecido é que muitos de nós, muitas igrejas dos nossos dias, têm transferido a vivência, a experiência real para o virtual. E isso tem plastificado as relações. E aí confundimos as duas realidades. A igreja, como comunidade de Cristo, ela tem o risco de adotar, se não já tem adotado, essa superficialidade e passar a viver de atividades e encontros sem relacionamentos genuínos. Então essa basicamente é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para nós, de pensarmos sobre a ilusão dessa conectividade, porque o precioso vínculo da unidade não pode ser suprido pela ausência, meus irmãos. O precioso vínculo da unidade só pode ser suprido pela presença. Por isso que o texto bíblico, ele inicia lá em Atos, a igreja vai iniciar dizendo: eram um de coração, era um de alma. Versículos depois diz que eles se reuniam diariamente para compartilhar o pão, a oração, para estarem juntos. E lá na frente em Hebreus vai dizer: não deixem a congregação como é costume de alguns. Porque verdadeiros relacionamentos, verdadeiras conexões exigem de nós tempo, exigem de nós esforço, exigem de nós disposição para abrir, disposição para ouvir, disposição para ser ouvido de maneira sincera. E construir um tipo de relação como essa, uma igreja como essa, exige muito de nós. Exige lágrimas, exige desafios, exigem chatices uns dos outros, exigem monotonias uns com os outros, tédios. Às vezes é tedioso estar com alguém, mas é isso que constrói relacionamentos, rotinas, coisas ordinárias. Provérbios capítulo 18, verso 24, um texto muito conhecido também, diz que o homem tem muitos amigos para se alegrar, mas há amigo mais chegado do que um irmão. E sabe o que é o interessante desse texto? É que lá no início, no verso 1 de Provérbios 18, ele está falando justamente do contexto de isolamento. Porque no verso 1 ele diz: o homem que se isola, ele procura somente os seus próprios interesses. Então o texto ele começa com uma advertência sobre o isolamento. E se você olhar por essa perspectiva,
você vai captar a percepção do texto que nos versos depois do verso 1, parece que o texto quer discorrer sobre uma série de consequências do fato de alguém se isolar. Parece que alguém que se isola, que considera apenas os seus próprios interesses, ele é um tolo, ele é um arrogante, ele tolera a injustiça, ele promove a ruína, ele promove briga, ele promove calúnia, promove ostentação, promove prepotência. É sobre isso que o texto está falando lá. Ele vai falar sobre o tolo, ele vai falar sobre pessoa que tolera injustiça, que promove desonra, que promove brigas, justamente alguém que se isolou. Mas lá no final do último versículo ele diz: há amigos mais chegados que irmãos. Depois leia esse texto lá em casa. Por que há amigos mais chegados que irmãos? Porque somente um amigo mais chegado que o irmão pode corrigir todas essas coisas na vida de alguém que se isolou. Mas isso só acontece com a conexão real, não com a ilusão da conectividade de mensagens instantâneas e redes sociais. Somente com a conexão real. Somente alguém que é profundo, que tem um relacionamento profundo, que tem uma rotina de encontro, pode olhar nos olhos de alguém e trazer as correções necessárias referentes aos valores do Evangelho. A segunda coisa que eu quero propor para pensarmos sobre esse problema é a referente à cultura da autossuficiência. Então a nossa sociedade, ela valoriza muito a independência e valoriza muito a autossuficiência. Então nós estamos também, tanto na era da conectividade sem precedentes, como na era do protagonismo. Os coaches estão aí para nos dizer isso todos os dias. Todo dia tem um coach, e todo dia acorda um coach e um tolo. Todo dia. E nós somos incentivados a todo momento a resolver os nossos próprios problemas e não incomodar os outros com as nossas dificuldades. Que por um lado, isso é bom e faz parte do amadurecimento de qualquer pessoa. Tentar resolver os problemas sem incomodar os outros. Mas por outro lado, essa mentalidade dentro da comunidade cristã, ela pode se tornar nociva se for levada ao extremo. Naquele momento onde nós não conseguimos resolver os problemas, alguns de nós preferem ocultar ao invés de procurar alguém para compartilhar as suas próprias lutas, e ocultam isso com medo de parecerem fracos ou incapazes. Mas a igreja é justamente para os fracos e incapazes. Se a igreja ela não tem uma abertura, se a comunidade não tem uma abertura para compartilhar fraquezas e incapacidades, o resultado vai ser uma igreja superficial, uma igreja onde vai se promover a falta de autenticidade. A comunidade cristã é um local de apoio mútuo. A comunidade cristã é um local onde nós podemos carregar as cargas uns dos outros. Aliás, é isso que Paulo fala em Gálatas, que nós devemos compartilhar e carregar as cargas uns dos outros para cumprirmos a lei de Cristo. Então, aliado a essa conectividade superficial, alguns de nós fazem escolhas que vão até mesmo contra as Escrituras, pela falta de compartilhar e ouvir uns aos outros, com esse medo de parecer fraco ou incapaz. Vamos nos tornando autossuficientes, tomando decisões, inclusive contra as Escrituras, pela falta da capacidade de chegar e abrir, rasgar o nosso coração. A autossuficiência, ela vai promover na igreja barreiras invisíveis. Ela vai alimentar um ambiente de isolamento.
em vez de um ambiente aberto de comunhão. Como eu mencionei aqui, certa vez também numa ceia, um ambiente seguro na mesa. Um ambiente onde eu posso ser quem eu sou, onde eu posso rasgar o meu coração e compartilhar dos problemas que enfrento, das fraquezas, dos pecados que eu cometo. Ao contrário disso, a Escritura vai dizer para nós confessarmos uns aos outros os nossos pecados, para nós levarmos as cargas uns dos outros. Parece que na era do protagonismo, na era do coaching, na era dos pastores de púlpito e não de vida real, parece que ser vulnerável agora é pecado. Parece que rasgar o coração agora tornou-se uma ofensa. E sabe, irmãos, eu tenho algo comigo. Quem não manca, provavelmente nunca encontrou a Deus. Fazendo aqui um paralelismo com a história de Jacó. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus manca. Você vai perceber isso na vida dele. Você vai perceber que ele é alguém vulnerável. Mas alguém vulnerável que foi curado. Então ele não é prepotente, ele não é arrogante, ele não é orgulhoso. Pelo contrário, ele é alguém que compreende a graça de Deus de tamanha forma que consegue desprezar graça até o mais improvável das pessoas. Alguém que não manca provavelmente não encontrou Deus ainda. A Bíblia faz questão de apresentar os erros de todos os personagens, de todos. Ela faz questão de apresentar para nós cada personagem com o seu medo, com o seu pecado, com a sua própria deficiência, com as suas próprias vulnerabilidades. E por que a Bíblia faz questão de fazer isso? Talvez seja por aquilo que Paulo fala, para que diante dele, diante do Senhor, ninguém se glorie, ninguém se orgulhe, ninguém se ache tal. Mas infelizmente não é o que nós temos encontrado em outros lugares. Agora, pouco me importa saber dos outros lugares. O que me importa, o que cabe a nós é refletir sobre nós aqui. Se nós temos promovido essa cultura de autossuficiência, ou se há um lugar seguro aqui no nosso meio, para que uns aos outros possamos compartilhar fraquezas, olhar nos olhos uns dos outros e termos um ambiente seguro para sermos quem nós somos. Um terceiro aspecto que é decorrente dessa cultura da autossuficiência é justamente o medo de ser julgado. Porque a autossuficiência pode sim estar relacionada ao medo de ser julgado. Alguns inclusive preferem se ocultar no protagonismo porque temem ser julgados se forem verdadeiros sobre suas lutas. Então eles preferem pintar uma imagem, ainda mais com toda essa conectividade, né? Com toda essa aparência. Então preferem pintar uma imagem de que podem tudo, de que conseguem tudo, com medo de ser julgado pelas suas próprias fraquezas. E esse medo impede a vulnerabilidade e cria uma cultura de superficialidade, uma cultura de farisaísmo, que é condenado pelas Escrituras, onde todos mantêm ali as aparências de perfeição. E sabe, eu tenho uma percepção sensível para isso. Às vezes eu percebo isso de longe, mas não comento, fico só esperando se revelar. Uma dica para você, para perceber essa superficialidade, é quando você percebe a falta de autenticidade. Quando a autenticidade se torna rara ali naquela relação. Aí você tem pessoas que sofrem em silêncio, pessoas que como Zygmunt Bauman diz, estão numa multidão, mas se sentem sozinhas, inclusive dentro da igreja. E a comunidade não foi criada, fundada por Jesus para ser assim. A comunidade cristã foi chamada para ser esse lugar seguro, um local onde as pessoas conseguem ser honestas sobre suas falhas, sobre seus pecados, sem o medo da rejeição,
foi chamada para ser um lugar de esperança e de acolhimento, de mudança. Aliás, o único lugar onde elas deveriam sentir medo é lá no mundo, não aqui. O único lugar onde elas deveriam sentir medo de ser quem são, vergonha de ser quem são, é lá fora. Num ambiente comunitário, numa relação de igreja, não poderíamos ter esse medo. Mesmo se há alguma característica em nós que precisa ser mudada, nós devemos promover o ambiente para que ela seja assim. Porque uma coisa é certa: se há um ambiente seguro e se há algo na vida de uma pessoa que precisa ser mudada, o Espírito Santo vai fazer isso através da igreja. A comunidade vai se ajustar. Paulo escreve isso em Efésios capítulo 4. Quando ele está falando sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, ele está falando, todos ali cooperando, a comunidade se ajusta e cresce. O corpo ajustado cresce. Ou então, há mudança. Tudo aquilo que é em nós, tudo que é característica em nós, que precisa ser mudado, que não está de acordo com o Evangelho, uma comunidade segura, ela é mudada. Jesus nos ensina a andar e a amar uns com os outros como Ele nos amou. E como é que Ele nos andou e nos amou? Com graça e verdade. Então a comunidade cristã, as nossas relações precisam ser pautadas nisso também. Precisa existir essa cultura de aceitação e perdão, de graça e verdade. Porque a graça é o que nos transforma e a verdade é o que nos confronta a mudar. Então nós podemos combater a solidão, resultado do medo do julgamento, com ambientes seguros. Tiago capítulo 5, como mencionei aqui, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sereis curados. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Para refletirmos nessa manhã, pergunte a si mesmo: quem aqui na comunidade você tem completa liberdade de ser quem você é? De chegar com todas as suas vulnerabilidades, todas as suas idiotices, todas as suas infantilidades, e ser quem você é, sem receio de ser julgado, de ser caracterizado, sem a vergonha de dar os foras, inclusive. Se você tem alguém assim, alegre-se. Se não tem, é bom a gente pensar sobre nós e nossas relações. E por fim, não há como nós mudarmos completamente esse cenário sem a necessidade de ser uma comunidade intencional. Então a solução para uma solidão na igreja, ela não vem de forma automática, ela exige intencionalidade. Como eu disse, ser uma comunidade de um ambiente seguro, que está longe da superficialidade da conectividade, exige esforço. Então, como igreja, a gente tem que criar esses espaços onde os relacionamentos podem ser genuínos e florescerem, crescerem, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 4. E eu estou ficando igual o Olavo de Carvalho, né? Eu falo isso desde que eu cheguei aqui em 1940. Mas eu já falava isso desde 2005, quando eu iniciei na liderança de jovens lá na igreja onde eu congregava. Ser intencional, para mim isso é ser igreja, é estabelecer relacionamentos profundos, e significa ir além do CNPJ, significa além de atividades e programas, significa de fato investir em relacionamentos, seja em encontros casuais, seja pequenos grupos, seja discipulados, seja encontros significativos, não importa o nome que você dê, o que importa é o encontro. Ele está acontecendo de forma significativa. Há nesse encontro um ambiente seguro para aprofundarmos a relação. Não importa o método, não importa o nome que damos, importa o significado que tem nesses encontros.
O que acontece nesses encontros? A verdadeira comunidade cristã, ela é construída nessa base de ser um coração, de ser uma alma, de ter a sensação de que nada é nosso, de que tudo é de todos, dessa percepção de mutualidade, de um amor sacrificial, onde cada membro é responsável pelo bem-estar do outro, onde podemos de fato nos entristecer com as derrotas e problemas, dificuldades, como também nos alegrar com as conquistas uns dos outros, o que o texto bíblico nos exorta a fazer. Para isso, precisa de intencionalidade, esforço, várias. Precisa ir além da conectividade. E só uma comunidade assim pode refletir o coração de Deus para o mundo. É a oração de Jesus lá em João 17. E sejam um, para que o mundo creia que eu fui enviado. Só uma comunidade assim é um testemunho poderoso para o mundo. É por isso que em Atos 2 a gente vê os irmãos unânimes, dia a dia no templo, dia a dia de casa em casa. Perceba que é templo e casa, ou seja, é culto público, mas também encontros significativos pessoais. E o texto vai dizer que esses encontros eram permeados de oração, de comunhão, de leitura, estudo bíblico, partir do pão, comiam ali juntos, se alegravam, havia singeleza no coração. Mas isso no início é muito fácil. O desafio é continuar assim, porque lá em Hebreus vai dizer: não deixe de congregar. Então é certo que no começo tudo é lindo, tudo é maravilhoso, igual o casamento, né? A gente viu ontem o casamento, tudo lindo, tudo maravilhoso no início. Mas o desafio é permanecer dessa forma, e de forma intencional, com os tédios, com as chatices, com os problemas, com as crises. Só assim, só uma comunidade assim pode curar a solidão do mundo. Então a solidão é uma realidade dolorosa em nossos dias, que tem afetado muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, inclusive com essa sensação de que nós estamos cercados por uma multidão. Mas para superar isso, a gente tem que redescobrir o verdadeiro propósito da comunidade cristã, que vai além de encontros e atividades casuais. O nosso desafio aqui nessa manhã é criar uma comunidade, se já não temos criado, que eu acredito que temos criado, mas não só criar, permanecer uma comunidade assim, construindo uma comunidade assim, para que todo aquele que chegue aqui tenha essa percepção de família de Deus, povo de Deus, corpo de Cristo, um ambiente seguro, uma verdadeira comunhão, onde há espaço para ser quem é, crescer e florescer, onde a vulnerabilidade ela pode ser exposta, onde há uma mutualidade, onde há um cuidado um com o outro. Para a gente cear, eu trago algumas perguntas para refletirmos. Primeiro, eu estou sendo esse tipo de igreja? Estou contribuindo para um ambiente assim, de uma comunidade acolhedora, genuína? Ou estou preso à superficialidade das interações sociais apenas, da conectividade? Estou me esforçando para me encontrar, estou me esforçando para ser essa mesa segura? Como eu posso, se não é o meu caso, ser mais intencional, construir esses relacionamentos profundos e significativos com os meus irmãos? E o que eu estou fazendo para combater essa cultura da autossuficiência e do medo do julgamento dentro da minha igreja?
Então a gente precisa ter esse tipo de liberdade. Essas questões nos desafiam a repensar o nosso papel como igreja e nos incentivam a construir uma comunidade que verdadeiramente reflete o amor de Cristo. Me rasga o coração quando eu olho uma notícia de um pastor ou de um cristão que a única alternativa que ele encontrou foi o suicídio. Será que não tinha ninguém naquela igreja que ele pudesse rasgar o coração? Será que não tinha ninguém naquela comunidade, uma mesa segura onde ele pudesse rasgar a sua alma, compartilhar as suas dores e ser curado? Então, irmãos, o que me motiva a ser igreja é isso, é ser o tipo de resposta para a solidão do mundo. Como eu estou muito envolvido nessa questão tecnológica, acredite em mim, é esse tipo de igreja que fará a diferença no futuro. Já se fala em profissões no futuro, por causa do avanço da inteligência artificial, já se fala que as profissões do futuro têm ligação com o contato humano, com o calor humano. Essas serão as profissões que a IA não consegue substituir. E adivinha quem deveria sair na frente? Nós, como cristãos, como igreja, porque nós temos essa capacidade de dar o que o mundo não consegue dar: conforto, esperança, um lugar seguro para as pessoas virem, compartilharem e serem mudadas pelo Espírito Santo de Deus. Então a igreja, será que a igreja esses dias está cultivando uma cultura de solidão? Eu acredito que possivelmente, muito possivelmente esteja. Porque o que a gente encontra hoje nas comunidades cristãs, principalmente nessas igrejas que são megas igrejas, igrejas grandes, são relacionamentos superficiais. E quando a pessoa sai de lá, ela perde tudo. Ela acha que ela tinha amigos, mas ela fica completamente sozinha. E isso é uma das coisas que mais rasga a alma de uma pessoa. De qualquer maneira, há um chamado aqui para nós, para todos nós, que através da nossa comunidade, das nossas orações, da nossa escuta, da nossa obediência, do nosso estudo bíblico, da nossa vida cotidiana, do nosso ministério, possamos retratar o que a Bíblia diz que aconteceu no início da igreja: ser uma igreja de um coração e alma, e não perder essa capacidade de nos encontrarmos regularmente, como aconteceu na igreja primitiva. Porque a gente idolatra a igreja primitiva, né? Só que a igreja primitiva também teve problemas, e um delas é esse, de abandonar a mesa da comunhão. Inclusive teve um lá, né, o Diótrefes, né? O pastor Levi até pregou uma palavra aqui sobre ele. O apóstolo João vai falar que ele nem gostava de receber as pessoas e incentivava os membros da igreja a não receber também. Cultura do isolamento, cultura da independência, da autossuficiência. Que a gente possa construir uma comunidade que é uma verdadeira família de Deus, para que aqueles de nós se achegarem, e nós aqui também possamos nos sentir que de fato somos uma família de Deus. Ser família de Deus não é uma realidade inatingível, porque todos os recursos para isso já estão disponíveis a nós, diz o apóstolo. Todos os recursos para exercer uma boa piedade já estão disponíveis para nós, para ter uma vida santa. O que a gente tem que fazer? Só abrir os braços de forma intencional e promover ambientes seguros. Amém? Que Deus nos dê a graça para isso, que a gente possa ceiar nessa manhã com essa consciência, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.